Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um debate de quem vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro. E aí, quem você acha que vai ser? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Vamos lá então, o corte aqui é da ESPN Brasil, o link está na descrição como créditos. Deixe o like para ajudar nosso canal aí, se inscreva e ative o sininho. Sem muita enrolação, vamos lá. Da parte de baixo da tabela, que por enquanto o Santos está lá, para o topo da tabela, com Flamengo e Palmeiras, os dois sendo assunto agora aqui no F360. E a gente tem números aí dessa disputa que já é acirrada. Em 3 jogos no Brasileirão, os dois conquistaram 7 pontos, o Flamengo em primeiro e o Palmeiras em segundo. As mesmas campanhas em termos de vitória e empate, 2 vitórias e 1 empate, não perderam nenhuma. Mesmo aproveitamento igualzinho, e aí o Flamengo fica na frente no saldo de gols, nos gols marcados. Na verdade, nos gols marcados, nem no saldo, né? Porque o saldo dos dois é 1, só que o Flamengo fez 5 gols e o Palmeiras só fez 2. O saldo é de 3, né? Para os dois, só que o Flamengo fez 5. Não, eu tava contando 5 e 4 e 2 e 1. É 5 e 2 e 4 e 1. O saldo é de 3, é verdade. E aí? A gente falou, né, mais cedo, ainda é muito cedo para fazer previsões do campeonato, né? Porque tem questão, por exemplo, do Atlético, o desempenho tem sido melhor do que a pontuação, mas nesse caso acho que dá para falar que isso já é um indicativo da posição que esses times vão ocupar. Né? Não estou falando que Tem ocupado, né? E assim, não sei se vai ser um dos dois campeões, vai ser o campeão dos dois, mas eu acredito muito nisso. Mesmo que não sejam, mas é times que vão brigar ali no topo da tabela o tempo todo, pela sequência de trabalho, pela qualidade do elenco. Acho que tem muitos motivos para a gente apontar para acreditar que essas duas equipes vão estar no mais alto nível. Acho que quem gerava um pouco mais de dúvida pelo momento era o Palmeiras, pela queda que teve nesse início de temporada, mas dentro do processo... E reforçou bem, né? Se reforçou bem, teve mudanças também significativas em relação à base dos últimos anos, mas a sequência do trabalho, o time extremamente qualificado... Eu acho que o ponto é, quem pode tirar o título brasileiro de um desses dois, ou quem pode brigar ao lado deles pelo título brasileiro? Eu apostaria ou apontaria o Internacional, pelo time que tem, que vê até que ponto o Inter vai focar no brasileiro, vai ficar mais em Libertadores, até onde chega o Internacional em Libertadores, mas eu apontaria Internacional e Botafogo. Isso vale também para Flamengo e Palmeiras, né? Até que ponto as Copas vão mexer nisso, mas é isso, o Inter pela bola, o Botafogo pelo resquício de tudo que fez. Acho que o Atlético Mineiro, por potencial, são times aí que podem brigar. O Flamengo, o Flamengo é o primeiro a ganhar 2 fora de casa. 2 jogos importantes fora de casa. Do Vitória e do Grêmio, mostrou força. O Palmeiras se impôs num clássico. E é daí para melhor, né? Porque um vai ter Paulinho, outro vai ter Pedro. Então, a tendência é que eles melhorem o trabalho acumulado do Abel. Os dois estarão no Mundial, né? Sim. Então, mais uma para dividir. Já que o Botafogo assim, também vai estar, né? Também vai estar. E o Fluminense também. A gente coloca Inter, Botafogo, Atlético, concordo que acho que são os times que podem. O que seria o mais provável, caso alguém consiga. Para mim, se alguém conseguir se colocar na briga com Flamengo e Palmeiras, já vai ser algo muito positivo. Porque, para mim, Flamengo e Palmeiras estão numa prateleira acima de qualquer outro time brasileiro. O grande desafio de ambos é o calendário. Não tem jeito. Porque eles vão ter um calendário mais puxado do que todo mundo. E como os elencos vão lidar com isso. Hoje a gente está vendo aí o Arrascaeta jogando bem, conseguindo atuar por quase o jogo inteiro, sendo decisivo. 3 gols marcados em 4 finalizações, é impressionante do que ele conseguiu fazer até aqui. Mas será que ele vai aguentar jogar Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, 38 rodadas de Campeonato Brasileiro? Convocações da seleção uruguaia. Convocações da seleção O Flamengo sofre mais que o Palmeiras nesse aspecto. Então, assim, os 2 clubes, estando eles no Mundial, assim como estão o Botafogo e o Fluminense, mas que nesse momento a gente está focando aqui em Flamengo e Palmeiras, que desde 2017, 16, né? São os protagonistas, assim, têm sido, se não únicos protagonistas, mas têm sido regularmente protagonistas. Quem nos últimos anos aí, vamos indo para quase 10 anos, né, tem estado sempre entre os favoritos. Flamengo e Palmeiras. Só os dois. Quando não tá... Chegou o Atlético, chegou o Botafogo e tal, o Inter chegou a bater na trave, né? Mas quem sempre está lá?
Flamengo e Palmeiras. Às vezes ganhando 2 taças no mesmo ano, às vezes 3 contando o estadual, né? Mas, por exemplo, o Flamengo teve um ano que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, e o Palmeiras também. Sem contar 2019, que o Flamengo ganhou Brasileiro e Libertadores. Né? Ou às vezes ganha um só. Ano passado o Flamengo ganhou só, entre aspas, a Copa do Brasil. Ano retrasado o Palmeiras ganhou só, entre aspas, o Brasileiro. Então eles estão sempre lá, ganhando e disputando os dois. Nesse meio tempo teve Galo campeão brasileiro e Copa do Brasil também. Sim, mas os o Galo foi um ano. Os outros o Galo só foi um ano. O Palmeiras né? e o Flamengo vêm há 5, 6, 7 anos. O Galo bica, o Botafogo belisca, de vez em quando aparece algum, teve a Copa do Brasil no São Paulo, a Copa do Brasil. Mas são os 2 protagonistas do Brasil e a tendência é que continue. Só quando a gente colocou ali quem mostrou mais futebol no ano... O Fluminense ganhou a Libertadores. O Flu. Eu acho que nesse ranking do futebol no ano, o Inter merece ser lembrado. Por isso que eu apontei. O Inter mostrou no ano. O Inter tem time. Vamos olhar que o outro que sofre muito com o calendário, mas que vai ter um descanso no mês de junho, entre junho e julho ali. Vamos colocar aí o Bahia, gente. Sim. Vamos colocar o Bahia na conversa. Pro Campeonato Brasileiro? O Bahia tem crescido. É um passinho de cada vez? Não sei se é a hora. Mas é um Bahia que já está em Libertadores. Se você pegar ali o trabalho do Grupo City no Bahia, o primeiro ano teve algum investimento, não muito. O segundo ano já melhorou, construíram um meio de campo muito forte por ano passado. Esse ano já melhorou. Então, já chegou, por exemplo, o Eric Pulga, que tem sido um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Acho mais fácil o Bahia ganhar uma Copa do que o brasileiro. Ele tem reservas à altura? Ele tem fôlego de elenco? Então, essa é a grande Flamengo questão. E Palmeiras tem, concorda? Ele não está no mesmo nível, mas ele vai evoluindo. Vamos ver se janela de meio de ano ele vai investir também para trazer mais gente para encorpar ainda mais. Mas ele hoje joga um futebol, o Bahia joga um futebol com a consistência necessária para se manter competitivo. Não é assim um futebol que um dia joga bem, outro dia joga mal. Né? Não, é um futebol consistente. Pode parecer uma incongruência, mas o Bahia talvez tenha mais chance na Libertadores que no Brasileiro. Não, mas é verdade, professor. Foi isso que eu falei, porque é um grande time. Eu só não sei se tem fôlego de elenco. Porque no Brasileiro você muda muito o elenco. Copa eu confio no Bahia. Copa do Brasil, por exemplo, o Bahia. Mas eu acho que com parada de meio de ano e a possibilidade de janela para encorpar ainda mais o elenco, ele vai, não sei se vai ser campeão, a gente não sabe quem vai ser o campeão, mas a gente falou aqui do o Atlético que beliscou aqui, Botafogo beliscou ali. O Bahia está construindo a cama para entrar nessa briga. Não sei se esse ano, no próximo. Muito no meio do ano. Sim, é o que eu estou colocando. Se o Bahia fizer uma boa janela de meio de ano, que eu considero fundamental. Fortaleza chegou perto no ano passado ou retrasado? Passado? Mas o Fortaleza ainda tem um investimento inferior ao Bahia. Dizendo, do título brasileiro. Nas últimas rodadas, o Botafogo, o Fortaleza tinha chance. Como no ano retrasado, o Bragantino, faltando 4 rodadas, podia ser campeão. Veja bem, o Fortaleza... Mas e aí o fôlego ali no final? Trabalho fantástico de administração, mas ainda com um orçamento inferior ao que o Bahia tem hoje. O Bahia tem maior capacidade de investimento do que o Fortaleza. Mas acho que ainda o elenco que você tocou, Abel, é uma coisa muito determinante, assim, porque para mim, olha, dentro até do que o professor estava falando, eu concordo da perspectiva do Bahia. Pegar o Inter. Eu não coloco ele na primeira prateleira no Brasileirão ao lado do Flamengo e do Palmeiras, apesar de jogar um futebol de muito destaque. Mas na Libertadores, para mim, é conversa de igual para igual. Na Libertadores, acho que o Inter, ele enfrenta qualquer um, é candidato ao título, então acho que pesa muito essa questão do elenco. Só que o formato da temporada do calendário, ele pode mudar muita coisa que a gente está falando hoje. Claro. E ainda mais times com menor elenco. Vou citar um exemplo de quem está sofrendo agora. Para mim, o São Paulo é um time muito mais forte do que ele tem apresentado futebol. Mas ele está muito desfalcado. Sem Lucas e Oscar, e isso determina quase muito. Metade do time. Exato. Na conta, né? Então, acho que acaba influenciando. Inclusive, até acho que muitas vezes se faz uma análise do trabalho do Zubeldia mais crítica do que realmente o trabalho. Acho que ele faz um bom trabalho de uma forma geral e tem sofrido muito com desfalque. Só estou dando o exemplo do São Paulo para ver o quanto que, de repente, uma lesão pode influenciar. E, às vezes, até mesmo os grandes elencos de Flamengo e de Palmeiras, com Mundial, com convocação para a seleção, pode ser que, e eles avançando em competições de mata-mata, pode ser que isso torne ainda mais imprevisível a temporada. Isso pode ser muito determinante. Mas hoje eu acho que Flamengo e Palmeiras são os de maior destaque, pensando em desempenho e profundidade de elenco. Tem a desmobilização. Corinthians, não? Corinthians. Não acho. O Corinthians pode beliscar uma copinha, eventualmente. Uma Copa do Brasil, a Sul-Americana já passou. Já está difícil. Chegou na final e não ganhou. Uma copinha em relação aos campeonatões. Né?
A Sul-Americana já começou mal, então isso também dá uma desmobilizada, aí vai ter que dar um esforço extra naquela que não era a prioridade. Então, mas o Corinthians não pode entrar, assim como o Eugênio falou do Bahia. Se o Corinthians no meio do ano dá uma reforçada aí no seu elenco, ele não pode brigar pelo brasileiro? Olha, aí aumenta a time? dívida também, inclusive, né? E aumenta também a dívida, né? Mais 700 de cá, 700 de lá. Isso é verdade. Também tem esse outro lado, né? A gente... Mas foi aumentando dívida que o Corinthians ganhou os últimos títulos. Essa dívida que o Corinthians tem hoje é por causa... Racionalmente, eu acho, eu sempre falo, eu não sei qual é a receita para você salvar uma padaria. Agora, para ela não falir, você não pode deixar de comprar farinha. Aí também... E é isso aí, nação. Final de mais um vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like aí para ajudar nosso canal. Se inscreva e ative o sininho. Me despeço por aqui. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu e fui!